Oh Deus, que a tua palavra caia, Senhor, em terra fértil, meu Pai, e venha dar frutos e frutos de excelência. Oh meu Pai, que haja mudança, meu Pai, de pensamento. Ah, Deus Santo, a mudança de comportamento, em nome de Jesus. A minha gratidão a Deus por me conceder mais uma vez, irmãos, retornar a esta igreja. E ter uma família funcional requer investimento. Investimento de tempo, investimento de dinheiro, investimento de inteligência, de energia, de força, de abrir mão de certas situações ou coisas que nos trariam prazer, para investir em algo que talvez não seja prazeroso no momento. Mas a gente olhar lá adiante um resultado, em vez de olhar o problema em si. Quero que você observe bem este versículo. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Hoje o certo a fazer está muito relativizado. É muito relativo. É o certo, mas eu posso dar um jeitinho, não é assim? Hoje existe muita questão do jeitinho, de dar um jeitinho para se fazer um meio, não é que seja bem errado, mas é um meio certo. E os adolescentes estão usando muito essa linguagem, infelizmente, porque estão aprendendo dessa forma. Mas o certo a se fazer é obedecer aos pais. Porque dentro da constituição familiar, nós temos um sistema que ele foi todo preparado para funcionar de uma forma eficaz. Pais, pai, mãe e filhos. Esse é o modelo de família criado por Deus. E nesse modelo, pai e mãe são os cabeças, o pai é o cabeça principal, a mãe é aquele adjuntor, e os filhos estão sob a autoridade desses pais. Quando você honra, vai tudo bem na sua vida. É o resultado. O que eu vou ganhar honrando pai e mãe? Eu vou sair muito bem na vida. Eu vou ser abençoada, eu vou ser próspera, eu vou ter vida longa. E ao mesmo tempo que eu estou honrando pai e mãe, eu estou plantando. É a minha semente. A honra ao meu pai e à minha mãe, a obediência ao meu pai e à minha mãe é a minha semente. A gente precisa entender, é pegar a palavra e olhar para essa palavra, pedir o discernimento do Espírito Santo, para que eu, como filho, passe a olhar o meu pai e a minha mãe com um olhar de honra, dando a devida honra, por eles terem sido escolhidos por Deus para me trazer ao mundo, por eles terem sido o canal que Deus escolheu, as pessoas que Deus escolheu para serem os meus pais. E é uma coisa que eu particularmente gosto muito e prezo muito por fazer isso com os meus pais, honrá-los. E eu vejo que cada vez que eu honro mais ainda, que eu dou honra, que eu procuro amá-los de alguma forma, eu sinto dentro de mim o amor de Deus transbordando. Deus criou o sol, lua e estrelas. Cada um no seu devido papel. Cada um no seu devido lugar. Cada um exercendo a sua responsabilidade. Imagina se um dia a lua diz para o sol: hoje quem vai comandar o dia sou eu. Imagina se a estrela, vamos dizer, as estrelas, as três Marias, chegam lá com o sol e dizem: a gente vai brilhar agora de dia. E aconteceu um caos no universo. Uma verdadeira inversão de papéis. Outro dia eu estava conversando com algumas mulheres, estávamos num círculo terapêutico, e falando justamente sobre isso. Eram 3 mulheres que estavam com as suas filhas adolescentes. Essas 3 mulheres estavam, como elas diziam, nós somos mãe. E uma dessas mulheres falou realmente: Marta, eu chega no final do dia, eu me sinto muito cansada, mas é um cansaço fora do normal.
Porque não dá. Eu preciso entender que o meu papel como mulher, mãe, é esse papel apenas. 50% meu, mãe, 50% pai. O pai não está, eu não vou preencher o lugar dele. Eu vou continuar sendo mãe, eu tenho que ser a melhor mãe que eu puder. Porque quando eu me anulo como mulher, querendo preencher o lado masculino, eu me perco na minha identidade. E as mulheres já não sabem quem são. Aí você pergunta, você quer reconstruir sua vida sentimental? Quero. Você quer casar de novo? Quero. Mas dessa forma você não vai conseguir, porque a pessoa se perde na identidade. Ela não sabe se é mãe, não sabe se é pai. Eu, como mãe, preciso assumir o meu papel de mulher, mãe, dentro de casa. E a herança que Deus dá é uma herança boa. Mãe, o teu filho, como diz aqui, o fruto do teu ventre é o teu galardão. Então nós temos que começar a olhar, já não é mais criança, já cresceu, já está adulto, continua sendo o teu galardão. Porque veio de você, foi gerada por você. A gente tem que criar os filhos, a fim de liberarmos eles justamente para que eles andem, para que eles avancem. E uma educação não egoísta. A educação onde eu vou ensinar o meu filho a ser independente. Eu não posso ser egoísta de querer esse filho para mim. Eu já vi mães que dizem assim, eu quero ter meus filhos todos perto de mim. Eu quero meus filhos aqui nem a galinha, eu quero ter meus filhos, meus pintinhos, pitainhos, tudo embaixo das minhas asas. A gente não pode ser egoísta. A gente tem que preparar os nossos filhos para que eles voem, para que eles cresçam profissionalmente. E aí eu tenho que visualizar o alvo. Para onde estou querendo lançar meu filho? Quem eu quero que meu filho seja no futuro? A questão do resultado. Que resultado eu quero desse menino que eu estou aqui preparando? Quem eu quero que ele seja mais tarde? O que ele vai se tornar? Que tipo de profissional ele será? Que tipo de pai meu filho será? Que educação eu estou dando dentro de casa? Qual o exemplo que ele está vendo que mais tarde ele vai querer reproduzir lá adiante? O exemplo que ele vê em mim é um exemplo que leva ele para cima, ou leva ele para baixo, ou leva ele para trás? Qual o exemplo que eu estou dando como filho, como pai, como mãe? Visualizar o alvo, ajudar o filho a desenvolver as habilidades e, olha só, talentos. Hoje em dia, os pais não têm mais tempo para olhar para os seus filhos. Mal olham ele pelas costas, não olham mais nos olhos, não há mais abraço, não há mais aconchego, não há mais risada, não há mais conversa jogada fora. Não há, porque os pais estão super atarefados. Aí é mais fácil dar o celular para a criança ficar quieta. Mas aí se eu entender que eu vou olhar esse alvo e vou ajudar meu filho a desenvolver esses talentos, essas habilidades que ele tem, a ele se tornar autossustentável, para que esse filho vá, e como diz a palavra, dê fruto e produza, e vá replicar, e vá reproduzir aquilo que recebeu em casa, aquele amor que ele viu dentro de casa, aquele respeito que ele viu dentro de casa, porque se ele não vê isso, ele vai reproduzir o contrário. Enquanto ele não entender que ele é autor das seus próprios caminhos, da sua própria vida, que ele é autor e ele é o responsável pela sua própria vida. Caso contrário, ele vai ficar jogando, se não deu certo o casamento, a culpa é do papai e da mamãe, que não me incentivaram. E aí fica aquele filho que não é um filho disposto a enfrentar as suas próprias lutas. Filhos frágeis. Eu chamo filhos bonsai. Já sabe o que é aquele bonsai? Aquela árvorezinha japonesa, pequenininha, que vai se podando e ela nunca cresce. Tem filhos que são assim. Os pais podam e não deixam esse filho crescer. Não deixam esse filho desenvolver o talento, o dom. Não incentivam. Mas hoje você está aqui e Deus está falando ao teu coração, à tua mente. Então a questão é: que limite
colocando na minha casa? Eu como pai, eu como mãe. Ou eu já perdi totalmente o controle? Eu estou pronto para lançar meu filho como flecha para o mundo? Meu filho está pronto para ir para o mundo? Para a vida? Para a faculdade? Se eu lançar ele para a faculdade, será que ele vai se perder lá na faculdade? Será que ele vai ter força para vencer os desafios que vão ter lá adiante? Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Vamos lá? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Essas são as palavras para os pais. Não perca tempo, oportunidade. Não é ensinar o filho aquela coisa de se pegar o filho e sentar aqui vai dar um sermão. Não. Mas sempre você joga as pérolas, como eu costumo dizer. Joga as pérolas. Sabe, tá tomando banho, fala alguma coisa ali que vai edificar. Tá almoçando, fala uma frase que vai edificar. Tá passeando, tá brincando, sempre soltando uma pérola preciosa. Porque isso vai trabalhando na mente. A neurociência nos explica que nós temos hoje a neuroplasticidade, que é justamente essa disponibilidade de aprender cada vez mais de uma forma onde a gente vai fixando esses ensinamentos dos nossos neurônios, vai comunicando o nosso corpo e a nossa memória vai sendo trabalhada. Então nós temos possibilidades de jogando aos poucos, vá falando para o seu filho. Fale sobre Deus, fale sobre a fé, fale sobre a vida, fale a forma como ele deve viver e conviver com as pessoas. Ensina o teu filho o caminho, ensina o teu filho a viver, ensina para que ele se torne uma pessoa próspera, abençoada e possa desfrutar da vida abundante que Deus tem para nós. Amém? Bem, hoje nós tivemos aqui a honra de ter a nossa palestrante, pastora Marta Mardoc, que trouxe uma palavra muito edificante para as nossas vidas, para as nossas famílias. Então, que realmente nós possamos cada vez mais crescer em Deus, que a nossa família ela possa estar fortalecida, que nós possamos entender o verdadeiro papel a ser desempenhados por nós como pais e como filhos. Faz a minha casa, tua casa, Senhor. Faz a minha família, a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé somente em ti, Senhor. Enquanto eu te joelho.